Os ataques de pânico costumam ser descritos como surtos súbitos e avassaladores, mas a sua gênese é menos um estouro do nada e mais uma transição dinâmica de estado que se desenrola em segundos. Antes do pico, há um conjunto de pequenos desvios fisiológicos, oscilações na ventilação, no CO2 e no pH, microvariações no ritmo cardíaco, que sobem pelos tratos viscerosensitivos e chegam à ínsula anterior, centro cortical da interocepção. É ali que o cérebro atribui saliência ao que o corpo sinaliza e quando a saliência interna aumenta, a atenção se estreita silenciosamente para dentro. Ao mesmo tempo, circuitos preditivos no córtex pré-frontal e na própria ínsula comparam o que se sente com o que se esperava sentir naquele momento. Se a diferença entre sensação e expectativa cruza um limiar, esse erro de predição não é apenas notado, ele é amplificado, elevando o ganho do canal interoceptivo e preparando o organismo para respostas defensivas rápidas. Essa amplificação gera um cenário fértil para o arousal noradrenérgico. O locus coeruleus, no tronco encefálico, pode sincronizar em milissegundos redes corticais e autonômicas, aumentando vigilância, tônus simpático e reatividade sensorial. A seguir, a amígdala e BNST passam a desempenhar papéis complementares. A amígdala orquestra respostas fásicas de medo quando a ameaça é definida. O BNST sustenta estados de ansiedade quando a ameaça é difusa, incerta ou imprevisível, como num vagão cheio sem ventilação ideal onde nada específico ameaça, mas tudo parece potencialmente perigoso. Em indivíduos vulneráveis, pequenos incrementos de CO2 e a consequente queda de pH ativam quimiorreceptores e canais iônicos sensíveis ao ácido, compondo um alarme químico que torna sinais respiratórios e cardiovasculares desproporcionalmente salientes. É nesse ponto que a interpretação cognitiva tende a colapsar em atalhos. Palpitação vira colapso iminente, tontura leve vira desmaio certo, calor facial vira sinal de algo grave. Importa sublinhar que esse encadeamento é fisiológico antes de ser psicológico. O pensamento consciente entra no palco já com as luzes alteradas pelo arousal, e não o contrário. Por isso, compreender o mapa causal em janelas de segundos é mais do que uma curiosidade acadêmica. É um guia prático para identificar microjanelas de interrupção logo no início do episódio. Intervenções como expirações longas que favorecem o freio vagal, rotulagem objetiva do que se sente, alarme fisiológico, não perigo, e reorientação breve da atenção para pistas externas podem reduzir a área sob a curva do ataque quando aplicadas bem cedo. Não se trata de prometer atalhos, mas de explicitar pontos de alavanca reais dentro do próprio mecanismo. Ao longo deste vídeo, seguimos um relógio biológico de 10 segundos pré-pico para mostrar sem metáforas e sem dramatização como sinais corporais ligeiramente desviantes alimentam o erro de predição, como o locus coeruleus acopla cérebro e corpo em estado de prontidão e como amígdala e BNST estabilizam o modo ameaça até que a resposta autonômica alcance o limiar do episódio. Cada etapa vem ancorada em fisiologia e em achados experimentais recentes, com microcasos breves que ilustram o mecanismo sem recorrer a anedotas sensacionalistas. Ao final, sintetizamos limitações do conhecimento atual e implicações clínicas, do papel de subtipos respiratórios do pânico, às perspectivas de treinos interoceptivos e de alvos farmacológicos para arousal rápido. Se segundos importam, então o conhecimento aplicado desses segundos pode ser decisivo, não para negar a experiência, mas para reescrever sua trajetória ainda no começo. 10 segundos antes do ataque, o corpo já deixou pistas discretas de que mudou de estado. A ventilação oscila quase imperceptivelmente. O CO2 alveolar varia o suficiente para deslocar por instantes o pH do líquido extracelular no tronco encefálico. A variabilidade do intervalo entre batimentos encurta um pouco. A respiração que vinha mais diafragmática torna-se levemente torácica. Esses sinais sobem pelas vias viscerosensitivas. Mecanorreceptores pulmonares enviam informação pelo vago baroreceptores carotídeos, modulam o tônus cardiovascular. Aferências do núcleo do trato solitário seguem para tálamo e dali para a ínsula anterior, que é o hub, onde sensação bruta vira como o corpo está em linguagem cortical. Em milissegundos, a ínsula conversa com o córtex cingulado anterior, modulando esforço e monitoramento de conflito, e com regiões pré-frontais que, a cada momento, mantêm expectativas do que seria razoável sentir. Quando a discrepância entre o sentido e o esperado ultrapassa um limiar baixo, a rede de saliência privilegia o canal interno, e a atenção, silenciosamente, começa a se curvar para dentro. Nada disso depende ainda de uma decisão consciente. É a fisiologia que puxa a cena. A musculatura cervical tensa após um pequeno susto,
Um vagão de metrô com ventilação aquém do ideal. A mudança brusca de luminância ao entrar num túnel. Um suspiro interrompido no meio de uma mensagem estressante. Cada uma dessas microcontingências pode deslocar o equilíbrio cardiorrespiratório por alguns ciclos. O córtex vestibular participa ao registrar um leve embalo, e se há predisposição, esse conjunto de pistas converge para uma sensação súbita de estranheza corporal. Um coração que agora soa mais forte do que soava um minuto atrás. Um ar que parece entrar com pouco rendimento. Um calor facial que antes não chamava a atenção. A ínsula pesa tudo isso e, ao sinalizar saliência, fecha um pouco o foco. O ambiente perde saturação. O campo visual útil estreita. A fala continua possível. A saturação está preservada, mas a mente começa a escutar o corpo com o microfone aberto. Lia, 27 anos, é um bom exemplo para observarmos esse instante. Ela está em pé, uma mão no corrimão, a outra no celular. Lê algo que a contraria, sem perceber, prende o ar por 2 ou 3 segundos. A próxima inspiração vem mais alta no tórax e a expiração sai curta. O trem entra no túnel, a luz muda, há um breve recalque vestibular. O estômago faz um redemoinho pequeno. O corpo não dispara alarmes, ele apenas sinaliza diferenças. Só que, com a ínsula em modo de alta escuta, essas diferenças aparecem como um contorno mais forte no mapa. Lia deglute, os ombros sobem milímetros, a musculatura suboccipital encurta, e 2 ou 3 batimentos seguintes parecem mais presentes do que costumavam ser. Não é dor, não é colapso, é presença aumentada de sinal interoceptivo. Pálpebras piscam um pouco menos, as pupilas se ampliam discretamente, a pele das mãos fica um grau mais fria. Tudo isso cabe em 2 ou 3 segundos e prepara o terreno para a próxima etapa, quando o cérebro confronta o que sente com o que acreditava que sentiria. Esse começo que muitas pessoas descrevem como "de repente fiquei diferente" é na realidade uma mudança de ponderação de pistas. O ganho do canal interno sobe e, com ele, a probabilidade de que pequenas variações fisiológicas sejam tratadas como relevantes. Em indivíduos com histórico de pânico, condicionamento a variações de CO2, privação de sono recente ou consumo elevado de cafeína, o limiar para essa reponderação costuma ser mais baixo. Um vagão cheio, o calor do fim de tarde. A sustentação do celular acima da linha dos ombros. Fatores banais podem inclinar de predição, e se o sistema optar por aumentar o ganho em vez de rebaixá-lo, a trajetória começa a inclinar na direção do arousal noradrenérgico, abrindo caminho para a sincronização rápida que o locus coeruleus impõe ao cérebro e ao corpo. É assim que, partindo de variações corriqueiras, os primeiros 10 segundos conseguem, às vezes,
e com ela, o ganho neural em redes sensoriais, atencionais e autonômicas. A sensação subjetiva é de nitidez súbita. Sons parecem mais recortados, luzes um pouco mais intensas, o próprio batimento ganha contorno, como se o microfone do corpo estivesse conectado a caixas de som maiores. Não se trata de
por isso. A mesma fisiologia que acende o alarme por leve aumento de CO2 pode, nos segundos seguintes, induzir hiperventilação reativa que cai para o lado oposto, lavando o CO2 demais e empurrando o pH para a alcalose transitória, o que produz parestesias, tontura leve, visão em túnel. Mas esse é o capítulo seguinte da curva. O alarme químico do CO2 acende e a vigilância se mantém, o cérebro faz aquilo para o qual foi projetado em contextos de incerteza fisiológica, convoca o eixo do estresse. O hipotálamo, especialmente neurônios do paraventricular, lê a convergência entre saliência interoceptiva, ameaça difusa sustentada pelo BNST e o arousal que o locus esfria um pouco mais por vasoconstrição periférica, a variabilidade da frequência cardíaca encurta, o freio vagal cede e a sensação de batida presente se torna o novo normal do instante. A respiração, já enviesada para o alto do tórax desde o capítulo anterior, ganha mais uma volta, a pressa em inspirar e pouca tolerância ao esvaziar, como se o organismo impaciente quisesse encerrar a tarefa de respirar. Não há falta de ar objetiva, há uma hierarquização de processos,
taquicardia discreta, sudorese, broncodilatação leve, hipervigilância sensorial. É a borda do próximo capítulo, em que o sistema nervoso autônomo, já convocado pelo HPA e pelo LC, toma a frente e o que até aqui era preparação torna-se, agora, execução fisiológica, com o eixo do estresse armado e o locus
conflito, e ambos conversam com áreas pré-motoras e suplementares que esboçam atos antes do gesto. A noradrenalina do locus coeruleus, já alta, sincroniza esse circuito, aumentando a probabilidade de que disparos aconteçam em fase. A sensação subjetiva é a de que o corpo já sabe o que fazer, mesmo sem um plano concreto. Não uma pausa tensa, mas um vazio breve em que nada precisa acontecer, abre-se a possibilidade de dessintonizar o circuito. A mesma coisa vale para nomear com precisão em voz baixa ou por dentro. Meu corpo está em pré-pânico. Isto é prontidão, não colapso. Essas frases não encerram o estado, mas
ganha uma referência que não conversa com a lógica do alarme e por isso o enfraquece. São gestos pequenos que não vencem o episódio, mas alteram sua geometria. A área sob a curva pode diminuir sem que a curva desapareça. O que torna esse início tão convincente é a coincidência entre sensação e leitura. A inspiração longa falha no meio, impaciente. A segunda encontra um fim mais claro. Na terceira, há uma pausa breve, confortável, antes da inspiração seguinte. Enquanto isso, os olhos repousam por um instante na faixa luminosa acima da porta. Não há alívio repentino, mas um deslocamento da urgência para algo mais manejável. O calor facial deixa de ser avalanche e vira onda. O formigamento nas pontas dos dedos não dita a cena. O batimento continua presente, mas já não ordena cada frase do pensamento. O episódio não se desfez. Ele raramente se desfaz em segundos. Porém, a área sob a curva começou a diminuir, e é assim que a janela se mede na prática. O que atrapalha, nessa mesma janela, são atalhos compreensíveis que mantêm a lógica do alarme. Procurar ar com inspirações grandes e frequentes reabre a urgência.
Testar o pulso a cada 2 segundos vira ritual de confirmação. Mirar a porta a cada batida entrega ao cérebro a mensagem de que sair é a única solução, e se sair não é possível, a equação se fecha contra você. O convite aqui não é o da negação, e sim o do reencaixe. Permitir que a expiração se complete, admitir uma pausa breve em que nada é exigido do corpo, escolher um estímulo externo de baixa variação e sustentá-lo por instantes. A soma dessas escolhas altera o campo no qual a fisiologia joga. O eixo autonômico ganha chance de reequilibrar. O LC perde sincronia. A interpretação cede um passo. O treinamento fora do episódio dá a esses gestos a naturalidade que a urgência rouba. Ensaiar, em repouso, 3 ciclos de expiração mais longa que a inspiração. Praticar a pausa confortável sem sede de ar. Treinar a nomeação objetiva de sinais sem julgamento. Mapear no ambiente 2 ou 3 alvos visuais contínuos para usar como âncora. Tudo isso constrói rotas que, aqui, saem mais prontas. O episódio continuará existindo, porque estados não obedecem a comandos, mas ele passa a existir noutro formato, menos alto, menos largo, com margens em que a vida cabe enquanto o corpo desce. No fim desses 5 segundos, a escolha não é entre vencer ou perder o ataque, é entre deixá-lo ocupar todo o seu campo e permitir que ele coexista com pequenas ilhas de controle. São essas ilhas que, repetidas, encurtam a história. Quando observamos o ataque de pânico pelo recorte de segundos, o de repente perde o mistério e dá lugar a uma sequência inteligível. Pequenas variações ventilatórias e cardiovasculares sobem a ínsula como sinais de que algo mudou. O cérebro, preditivo por natureza, compara a sensação com a expectativa e, se encontra desvio, eleva o ganho no canal interoceptivo. A noradrenalina do locus coeruleus sincroniza redes e estreita a atenção. Amígdala e BNST definem o tom. Relâmpagos fásicos diante de estímulos com contorno ou um céu fechado de ameaça difusa quando tudo é incerto. Nesse palco, o eixo respiratório ganha centralidade. Microelevações de CO2 e quedas locais de pH funcionam como alarme químico. E o organismo responde com prontidão simpática, economia digestiva, foco sensorial e uma ventilação apressada que privilegia entradas e negligencia saídas. O limiar é cruzado quando saliência arousal e ameaça convergem o suficiente para transformar cálculo em premissa. A partir daí, o episódio se declara e a fisiologia executa com zelo um protocolo de segurança que não encontra um problema externo claro para resolver. Ainda assim, o mapa revela fendas operacionais, expirações realmente longas, seguidas de uma pausa confortável, antes da próxima inspiração, reintroduzem oscilação vagal e enfraquecem a cadência noradrenérgica. A nomeação precisa. Alarme fisiológico. Não dano. Reduz a compulsão por confirmar a cada segundo a mesma hipótese de perigo, e um foco visual breve e deliberado em estímulos externos contínuos oferece ao cérebro uma referência que não conversa com a gramática do alarme. Essas alavancas não negam a experiência nem prometem interrupções dramáticas, alteram a geometria do episódio, diminuindo a área sob a curva e devolvendo milímetros de autonomia quando ela parece inviável. Do ponto de vista clínico, o quadro é robusto: subtipos respiratórios, sensibilidade a CO2, participação de ASICs. Papel integrador da ínsula e modulação LCNE-BNST compõem um arcabouço coerente. As limitações residem na heterogeneidade individual nas comorbidades e no fato de que marcadores objetivos nem sempre capturam a intensidade subjetiva. É por isso que treinos fora da crise, educação interoceptiva, ensaios de expiração com pausa, rotulagem técnica sem juízo fazem diferença dentro da crise, encurtando trajetórias que, sem prática, tenderiam a se cumprir por inércia. No fim, compreender esses 10 segundos não transforma pânico em escolha, mas transforma a escolha em possibilidade. Escolher um ciclo de ar que se completa. Escolher uma palavra que descreve sem incendiar. Escolher um ponto estável no ambiente para reaprender a medir o tempo. A neurobiologia oferece o mapa, a prática oferece o caminho, e quando ambos se encontram, o episódio continua existindo, só que menor, menos ruidoso, com margens por onde a vida passa enquanto o corpo desce.